Depois de 2 meses no Rio São Francisco, que é um paraíso de água doce que poucos velejadores visitam, um dos lugares mais lindos do país, era hora de ir embora. No último episódio você viu a minha espera em Piaçabuçu, tentando achar uma janela em que a barra tivesse pelo menos 1,5 metro de maré, tivesse menos de 15 nós de vento e ondas com menos de 1,5 metro. Que são critérios que, pro que eu vi na barra e pro meu barco, eu achava seguro. Só que a meteorologia não queria permitir a minha saída. Inicialmente eu queria uma maré alta de manhã cedo, que geralmente tem ventos menores, mas depois de esperar tanto a essa altura, eu já estava até mais flexível com isso. Passei por uma sucessão de dias com rajadas de 30 nós, pelo menos. E um barco de pesca que tentou sair, inclusive me convidou para ir junto com ele, quebrou uma das suas vigias quando uma onda bateu nela. E com meu calado de 2 metros, se eu tentasse sair, provavelmente eu ia quebrar bem mais que uma vigia. Esse vento, com essa velocidade, não é algo que eu esperava ver por aqui. Mas uma hora parou de chover, o vento foi passando e eu já conseguia ver uma luz no final do túnel. Ou melhor dizendo, uma luz no final da previsão do tempo. Esse dia mágico aconteceu, o vento já tinha acalmado, só precisava esperar as ondas acalmarem lá no mar aberto. Isso ia demorar uns dias a mais, mas já dava pra começar a me programar e me mexer pra deixar o barco em ordem. Último dia pra sair, agora eu tenho que limpar o casco. E deve estar bem limpinho, porque é água doce e tal. Eu nem sei que tipo de sujeira eu vou encontrar, mas acho que mais limo. Talvez alguma craca que tinha antes, na hora que eu entrei, porque eu não limpei o casco aqui ainda. Mas eu sei que morre bastante, né? Eu já vi isso também no bote e tal. Mas as cracas, se tinha alguma, fica. Mas não tava muito sujo. E hoje eu ainda tenho que pegar diesel. Gasolina se der, mas eu tenho um pouco aí, não há problema. E eu tô olhando a previsão, assim, tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Dá pra ir, o cenário mais pessimista ainda dá pra ir. Tipo, o que eu gosto? Tem pouca onda, vai estar tipo 1 metro de onda. Vai ser de dia, o que é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque eu não vou conseguir chegar em Barra de São Miguel de dia, então eu vou direto pra Maceió, que eu ia depois. Vou ficar uns dias lá e tal, depois eu escolho o horário certo de ir pra Barra de São Miguel, que é menos crítico, é mais perto. Mas também o fato de sair ao meio-dia, que é a hora da maré alta, tem um lado ruim que é a hora que o vento começa a ficar mais forte também, né? Tipo, a partir das 10 aí, então o ideal seria de manhãzinha cedo, mas essa maré de Cisídia que tem a maré alta de manhã cedo tava muito ruim a meteorologia e a próxima parece que também. Então vai dar. Eu entrei aqui com 1,50 m de maré, o horário que eu entrei. A maré era mais alta, mas na hora que eu entrei tinha 1,50 m. Ia subir mais. Agora a maré é 1,60 m, então eu tenho que sair assim mais na hora que a maré tá alta mesmo. Isso eu vou conseguir fazer porque eu vou sair amanhã cedo daqui e ancorar lá já perto, porque aí eu consigo controlar a hora que eu saio. E também tem uma questão assim, aqui tem um monte, quando você sobe a âncora, vem um monte de mato às vezes na âncora e demora para tirar, e sozinho especialmente é bem mais complicado. Aí então eu saindo de lá vai ser mais fácil, cara. O complicado é sair da barra, depois a navegação ao princípio vai ser bem tranquila. Tô bem curioso para conhecer Maceió e vou chegar no centro, né? Então, tipo, Barra de São Miguel eu sei que é o lugar mais lindo, mais assim, tem mais a ver, tem um barco lá, mas eu quero conhecer também Maceió, né? Vai ser massa também. E vou trabalhar no barco hoje, cara. Não vou fazer mais nada, ficar só no barco aqui. Fazer uma comida que também já seja para amanhã, né? Durante a travessia. E é isso aí. Bora! Para limpar o fundo, precisa espátula de inox, essa espuma aqui bem abrasiva, né, que é o que eu mais vou usar, eu acho. Isso aqui só se tiver craca muito grande, uma touca para não entrar bicho na orelha. Minha máscara tem que dar uma lavada antes de botar na água. Uma chave de fenda velha para abrir as entradas de água, assim, que tiver lá. E mesmo não tendo equipamento, vou botar um cinto, cara, que aí eu boto aqui assim, ó, passa a mangueira nele, prendo aqui, pra mangueira não ficar me puxando assim, sabe, que é muito ruim. E também luva, cara, porque é fácil de cortar se tiver craca lá, e também aí você bota a mão com mais vontade, até usa a mão pra limpar, às vezes, melhor esponja, mas, né, sei lá. E a touca do Leôncio, botando ela ficou igual o Leôncio. Eu vou lavar esse aqui primeiro, gente lá. Faziam mais de 2 meses que eu não limpava o casco do balanço.
Mas eu tava na água doce, aqui praticamente não precisa. Ou no mínimo, precisa em uma frequência muito menor. Bom, pelo menos teoricamente, já que eu também nem olhei nesses 2 meses. O que será que eu ia encontrar? Não dava pra ver nada assim, olhando de cima da água, então não tava muito sujo, mas não sei. Algum tipo de vida eu imaginava que cresceria, talvez algas, alguma coisa assim. Esses dias subiu um pitu pela pia da cozinha e começou a brigar com a Ana Lívia. Era bravo! Mas sei lá, vamos ver agora. E na real, tinha bem pouca coisa. Umas craquinhas bem pequenas e espaçadas. Mas na última limpeza, não saíram o resto das cracas que tinham no hélice. E isso com certeza diminui a eficiência dele. Tem um impacto. Precisava tirar isso. O anodo tá bem ruim também, tá na hora de trocar. Mas para 2 meses tem bem pouca coisa na real. Fiquei surpreso. Na verdade eu esperava isso já também. Tinha bastante lodo, alguma alguinha, mas estava ok. Nada horrível. Estava pior na ponta da quilha, mas as cracas que tinham lá estavam todas mortas e eu achei mais fácil de tirar elas nesse estado. Até o sensor de velocidade estava girando, mas estava com essas cracas mortas na volta que devem ter crescido no tempo que eu fiquei lá no Rio Sergipe. Mas depois de uns 50 minutos de trabalho e umas 400 calorias segundo meu relógio, deixei tudo limpo. Tentei tirar o máximo dos restos de cracas que eu consegui, o que a gente chama de olho de craca, porque eles viram um ponto de fixação mais fácil para as novas cracas. Agora sim eu estava pronto para encarar o mar aberto. O balanço por baixo tá 100%. Dia 25 de dezembro, Natal. Não, de julho. Tá na hora de sair do São Francisco, cara. Esse lugar maravilhoso que, pô, fiquei muito feliz de entrar aqui. Muito, de poder ficar aqui 2 meses, acho, né? Existem mais coisas que eu devia ter conhecido, eu sei, mas tem a Refeno também, tem outros lugares antes da Refeno, eu precisava ir. Também tava meio tenso porque, pô, esses lugares, assim, tem outros que a barra é difícil, né? Lugares que não é só chegar e entrar, né? Tem uma coisa assim, é um paraíso, mas que ao mesmo tempo tem um portal que abre e fecha e pode ficar 2 meses fechado. Pode ser, dependendo do teu barco, dependendo, né, das condições meteorológicas, pode. Então eu tenho que aproveitar essa janela, que é perto da ideal. Tipo, meteorologia tá boa, né? Ventos ali de 13 nós e tal, né? O ideal é que fosse mais de manhã cedo e com a maré mais alta, mas a última foi horrível, porque tinham ventos de 20 nós, mais de 20 nós, né? Teve até 27 nós. E a próxima também tá com uma cara de que vai ter um vento ruim. Isso porque é no inverno agora e tem mais esse vento de sudeste que vem das frentes frias lá embaixo, né? Então é mais difícil sair daqui agora. O verão é o ideal pra conhecer aqui. E é engraçado porque, tipo, o inverno é o ideal pra subir no Nordeste, né? Até a Refeno é meio que nessa época, imaginando que as pessoas vão subir no inverno, né? E aí, então, tem um paradigma, porque entrar no São Francisco é melhor no verão, mas subir no Nordeste é melhor no inverno. Então é um lugar que, cara, vale muito a pena. Mas pra quem tá subindo a Refeno, tem que encaixar muito bem as coisas, sabe? E há o perigo realmente de você entrar aqui e depois ter dificuldade de sair. É um privilégio ter entrado aqui, ficar desse tempo. Não são todos os velejadores que entram aqui. Aliás, é bem raro velejadores entrar aqui. Acho que isso tem que mudar. Acho que mais gente tem que vir com o objetivo de vir pra cá, sabe? Querendo vir pra cá. Para os velejadores do Nordeste, claro que é mais fácil. Mas do Sudeste também, porque é maravilhoso, cara. E acho que se tivesse, que nem eu falei lá, uma ideia de um rally, alguma coisa assim, ia se tornar ainda mais incrível. Mais gente ia ter confiança. Sei lá, ia ser uma festa, ia ser uma coisa bacana pra curtir também. Quem sabe, né? Tipo, acho que é muito bacana. E agora eu vou levar o lixo lá levar o lixo na cidade, pra sair sem lixo aqui, que eu já tô com 2 sacos. Deixar o lixo lá no lugar certo. E vou começar a subir a âncora, às vezes sobe com mato, né, assim, aquela grama, porque a água aqui tá mais transparente desde que a represa começou, né, a luz passa e no fundo cria uma grama que grudam na âncora, às vezes dá um trabalho grande pra tirar, cara. Então eu vou me mexer, porque senão eu vou atrasar. A meteorologia tá tudo beleza, melhorou um pouquinho hoje, até já tava ok, mas no limite do ok ali, agora deu uma melhoradinha. Chamei o Chumbinho, que tem muita experiência nessa barra, pesca todos os dias lá. Vai me ajudar na saída também, acertei com ele. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho lá, 1 hora antes da hora de partir. Então, vou lá, cara, vou lá.
Ó, esses matos aí, cara. Tá vendo ali, ó? Aquela grama que desceu ali. Não aqueles aguapés lá, mas essa grama contínua. Eu tô falando grama, mas não sei se é. Parecem rizomas. Vamos ver se tem aqui, ó. Não tô vendo agora, mas depois que sobe a âncora aparece. Eu ia sofrer muito mais do que eu achava com isso aí, você vai ver daqui a pouco. Amarrei todos os galões, eu levava 57 litros de diesel, o que com certeza ia dar pra chegar até lá, ia ser umas 13 horas de motor no máximo. O barco estava praticamente pronto. Eu precisava levar o lixo ainda na cidade, porque eu já tinha bastante e não queria carregar comigo até Maceió. Esse caminho aqui, desviando das baronesas, ia dar saudade. Era gostoso atravessar o rio. Enquanto eu içava o bote na targa, eu ia me isolando nessa cápsula de sobrevivência que é um veleiro. Ia me tornando mais independente de terra. É quase como um mini planeta, um mini mundo. Ana viajou para visitar a família, então eu vou fazer esse trecho solo também. A cada período no mar, assim, para mim funciona como uma experiência de meditação. Uma chance de conversar comigo mesmo. Esse preparo de recolher o bote, ver se não há nada que possa balançar, que cair. Navegar em mar aberto é uma forma de se descolar do mundo por um tempo, de focar em uma coisa só. Claro, impossível ser um isolamento perfeito, ainda mais com internet a bordo, mas mesmo assim, mesmo com a Starlink, é um momento que é mais fácil conseguir enxergar a vida em outra perspectiva. Uma chance de enxergar os problemas de terra com um distanciamento, e assim fica mais fácil de perceber o todo. Porque ali preso na fogueira dos problemas urgentes do dia a dia, que nem sempre são importantes, é mais difícil. E todos nós, a maior parte do tempo, navegamos entre pequenas tarefas do dia a dia, apagando pequenos incêndios sem olhar muito para onde a gente está indo. São raros esses momentos de reavaliar o rumo. Velejar me desperta experiências assim. E então era hora de subir a âncora e sair. Vamos lá. Tem pouco dessa vez, na real. Isso aí não é nada. Tinha muito mais. Esse é um problema que a transparência da água trouxe. A luz agora chega até o fundo do rio e essas plantas podem crescer. É um problema que surgiu depois da construção das represas. E a gente pode dizer que é o lado ruim da transparência. Elas engancham em redes, hélices, até no leme dos barcos. Não foi só a luz, também a falta de sedimento, porque o sedimento arrancava elas. Eu subia um pouco a âncora, tirava um pouco dessas plantas e repetia isso aí várias vezes. Mas então, uma hora eu consegui sair. Eu, o balanço e a marisca. Ainda tinha uma hora até a foz, e a minha ideia era esperar lá a hora certa de sair. Lá o fundo de areia e tem um pouco de sal na maré alta, então não tem essas plantas aí. Saímos, cara, saímos. Quer dizer, dá coragem, né? Que eu tô feliz assim porque tinha muito mato pra tirar, que eu tive que lidar ali. Mas de boa. Agora eu já vou entrar em contato com o chumbinho. Eu saí, eu queria sair antes, mas me enredei um monte de coisa. E aí acabei... Mas acho que vai dar tranquilo o tempo. O sensor de velocidade estava funcionando bem, piloto automático também. O balanço estava pronto para encarar a foz e às 10, 12, 13 horas até Maceió. Tive a chance de ver uma última canoa-vela do São Francisco ali dando tchau. E ainda mais especial porque eu cheguei a correr numa regata em uma. Então eu tive um pouco dessa experiência também. A maré alta é 1h30 da tarde, então vai ser bom ter essa parada para comer algo antes de sair. Chegando na foz, cara. Falta pouco, hein? Falta pouco. Ainda tive a chance de ver mais outra canoa velejando. Embaixo do balanço lá na quilha tem um monte de ferro fundido. Um peso que eu carrego por aí. Algo que quase nunca penso nele e também nunca abri. Essas 2,5 toneladas aparentemente não servem pra nada. É um peso morto me deixando mais lento, me fazendo gastar mais diesel ali parado desde o dia em que o barco foi construído. Se alguém que não entende nada de vela olhasse para aquilo, ia dizer que é inútil. Tipo, tira esse peso que o barco anda mais. E andaria mesmo, mais rápido, mais leve, mais econômico. Até o primeiro vento forte, até a primeira onda grande ou tempestade. Aí, esse peso inútil é a única coisa entre você e o mastro na água. É o que evita que eu perca tudo que eu tenho.
Eu demorei para entender que a vida financeira tem exatamente essa mesma peça. Quando eu comecei a me interessar por isso, a única pergunta que eu fazia sobre o investimento é: quanto rende? E parece óbvio, né? Você quer que renda mais, por isso você está investindo. Só que essa é a pergunta de quem talvez tirasse o chumbo daquilo. Tem uma parte do que você guarda que não está ali para render. Está ali para você continuar de pé quando o vento mudar. Para você não ter que vender nada na pior hora possível. Para você dormir tranquilo. E também para você conseguir colocar mais velas na hora que está tudo bem. Porque, na real, é o lastro que deixa você arriscar o resto com mais tranquilidade. Ninguém posta foto do lastro e é a parte mais sem graça no barco. Mas é também a que mantém ele em pé. Isso é uma das coisas que eu aprendi em um curso. O curso da UVP, que são 8 semanas, que vão muito além de explicar o que é cada tipo de investimento e por que cada um deles é melhor em cada situação. Ele te ensina como se organizar, ter controle e aproveitar as melhores oportunidades que podem te ajudar a você alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar muito. E o mais legal é que se você concluir o curso, emitir o certificado e ainda sentir que não está seguro para investir, eles te devolvem todo o dinheiro que você pagou. Então é uma forma bem segura de testar, né? E para fazer é escanear esse QR Code que aparece aqui na tela ou usar o link na descrição e comprar. Recentemente a UVP foi eleita como a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual pelo 2º ano consecutivo. Uma vez alguém pode dizer que é sorte, mas 2. E comprando o curso você ainda vai ganhar um presente que tem a ver com a UVP e com o hashtag Sal. Então, depois de uma breve parada, apareceu o Chumbinho, nosso guia, e um amigo. Comecei a preparar o barco pra gente seguir bem devagar até a foz. Aqui foi bem mais fácil tirar âncora, já que não tinha nenhuma planta. Deu pra ficar no leme o tempo inteiro e comandar o guincho com o pé. Esse foi um dos motivos de não sair direto lá de Pessabuçu, porque eu não tinha ideia de quanto tempo eu ia levar com as plantas. É agora, cara. Vamos devagarinho, vamos com tranquilidade, com técnica, olhando bem o sonar. Se chegar muito raso, eu volto. O vento tá 9, 10 nós. É o que tava na previsão. Tinha rajada de 14, mas eu não vi ainda essa rajada, então o que quer dizer que se tem de vez em quando não gera tanta onda assim, sabe? O que é muito bom, né? Eu tô vendo onda quebrando, normal, mas pescadores amigos do Chumbinho falaram que tava muito bom, cara. A barra tava tranquila. Então beleza, a única coisa é a profundidade, mas a gente tá indo assim no topo. Então não é uma maré muito alta, mas a gente tá indo no topo dela, outra vez não, como eu tinha falado antes. Então, a princípio tá tudo certo. Agora, é uma hora tensa. Na hora que eu sair, cara, eu vou dar uma relaxada. Vai ser uma velejada prazerosa, como quem tira uma pedra do sapato, com certeza. E a galera curtindo a praia nervosa ali, ó. Esse lugar é muito lindo, cara, muito mesmo. Vambora. Essa foz é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Tive a sorte de poder dormir aqui alguns dias e andar por essas dunas quando cheguei. Tinha até planejado ficar mais uns dias aqui na saída, mas não deu certo. Especialmente porque ainda tinha muitas ondas e um vento forte e eu achei que ficaria um pouco desabrigado aqui nessa região em dias assim. Mas foi bom pelo menos poder dar mais uma olhadinha. E é triste que a maior parte dos velejadores subindo ou descendo a costa passa a poucas milhas, mas nunca entra aqui, acaba não conhecendo esse lugar. Eu tinha um chart plotter, claro, mas deixei ali perto o meu celular com o track da entrada também. Deixei os dois, especialmente porque sozinho, se um estragar por algum motivo, vai ser mais difícil largar o leme para ir consertar, não é possível ali na barra. E eu não fico sem nada, nem mesmo sonar, já que ele é independente na rede Nemea e aparece no celular a profundidade, mesmo sem tal chart plotter ali. Eu tentei construir a rede de instrumentos do barco com várias alternativas, por exemplo, se o chart plotter queimar, ou se a sonda queimar, eu tenho outra ainda do chart plotter, para que eu nunca fique sem um dos instrumentos. Claro, tem alguns pontos que realmente eu só tenho um como anemômetro, mas pelo menos sonda e GPS eu tenho sempre 2 alternativas. O vento está 9 nós, nem isso, 6, 9. E então assim, o vento está tranquilo. Um amigo do Chumbinho estava lá fora, disse que está tranquilo. Então, vamos lá, eu acho que assim, a meteorologia está muito boa. Vamos ver, né? Assim, a maré é um pouco mais baixa, mas a gente está indo no topo dela e tal. Acho que vai dar tudo certo. Agora eu vou prestar atenção aqui que
Daqui a pouco vai ficar mais tenso. Lá estava o labirinto de ondas que eu tenho que passar. Não há cartas náuticas atualizadas dessa barra. O fundo muda demais, especialmente depois da construção das usinas. Isso, junto com uma opção do Estado brasileiro por estradas em detrimento das hidrovias, acabou com a navegação comercial nesse rio. Isso é um lembrete de que é difícil prever as consequências de qualquer alteração no fluxo de acidentes geográficos, assim, rios, canais, lagunas, etc. Então eu ia acompanhando o chumbinho e olhando também o track registrado da minha entrada. Mas em um momento, ele seguiu para um lugar totalmente diferente do que eu tinha entrado. Nesse momento, eu gelei, confesso. Eu entrei por um canal mais ao sul do que ele estava me levando, que era mais a sudeste. Parecia um tiro no escuro e eu não tinha nenhum track dali. Por que mudar agora, eu pensei. Até desacelerei, pensei de novo, conversei com ele e decidi confiar. Cá? Não é pra cá? Por aqui? Quando a gente entrou foi por lá. Essa é outra, é isso? Tá bom. Tem certeza que é fundo aí, cara? É outro caminho, né? Não, daqui que nós saímos por causa das vezes. Isso. Acho que daqui tá pior. Tá pior. Tá bom. Vai pegar mais de banda ali. Tá bom. E aqui é fundo. Aqui é fundo. Você vai comigo ou não? Fala aí. Vai dar vontade pra você. E depois de alguns minutos navegando quase no escuro, o resultado foi esse. Passei na barra! Ah! Que alegria, cara. É sempre uma tensão. Que alegria, cara. Que alegria. Agora já tá com 8 metros aqui. O mais perto que chegou, assim, num cavado de onda, né? Isso é importante dizer, porque, tipo, você não tem que ficar olhando quando a água tá calma, mas sim quando vem uma onda, porque, cara, só precisa de um ponto pra encalhar, de uma batida. Não adianta, tipo, eu fundo o tempo inteiro, mas, né, um pontinho só que é ruim. Foi 2,70 m. A maré aqui tava 1,5 m. Considera 1,60 m pra ter uma margem, assim. Então foi isso, cara. Para barcos com até 2 metros eu acho que dá pra ir de boa. 2,5 é melhor esperar uma maré maior. Mas agora, cara, já tá aumentando a profundidade aqui. Água salgada de novo, finalmente. Obrigado, São Francisco, obrigado mesmo. A todas as pessoas que... o Rio... E a todas as pessoas que me receberam bem aqui, cara, foi demais, demais. Poderia ficar mais tempo mesmo, conhecer mais coisas, mas tem RP, tem outros compromissos, outros lugares que eu preciso gravar, então eu saí, mas foi demais, cara, foi demais. Os senhores dessa barra são esses pescadores, a maioria sem sonar, sem GPS, mas com uma habilidade única de ler ela. Reconhecer o formato das ondas, de ter o conhecimento empírico de estar ali quase todos os dias desde a infância. Algo que eu ou você que não nasceu ali nunca vai ter. Agora tô no mar aberto, cara, agora é bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Eu devo chegar de madrugada em Maceió, entre 1 e 6 da manhã, não sei, depende do vento, porque eu pretendo velejar, mas eu sei que de madrugada vai ter pouco vento. Então... por enquanto tudo tranquilo, só tô esperando me afastar um pouquinho da costa, dar uma respirada aqui. Mas já vou subir a vela daqui a pouco, é isso aí. E vai ser mais uma velejada noturna, mas chegar em Maceió acho que não vai ser difícil. Uma noite só sair meio-dia aqui, dormir bem. Tá tranquilo, não vai ser um grande problema não.
O lado bom de aproveitar a janela certa para sair dessas barras é que você sai vivo e com o barco. O lado ruim é que muitas vezes tem que seguir a viagem no motor. Bem pouco vento, coisa de 4 nós. Eu até subi a vela, mas andava a 2 nós, não valia a pena. Então, nesse quesito não foi 100%, mas estava no orçamento já, eu já sabia que isso ia acontecer. Mesmo sem velejar, eu estava bem feliz. Daqui até Recife eu vou entrar em barras mais previsíveis. Não que elas não mereçam cuidado, claro que sim, mas são mais conhecidas entre os velejadores. Desde Mangue Seco eu só tenho encarado barras bem complicadas, que nem todo mundo entra. Essa era uma hora de tirar uma folga delas. Aqui caiu a ficha de que, sem desmerecer nem um pouco o paraíso de água doce que eu tinha deixado, o mar, o sal, o infinito no horizonte, eles têm uma magia única, uma elegância minimalista, sublime, que não deixa nem muita margem para você discutir. É algo cheio de paradoxos, porque une e separa povos ao mesmo tempo, provém e muitas vezes tira. É o retrato da natureza. Não é boa ou má, ela é o que é. Às vezes linda, muitas vezes cruel, mas sempre sublime. Não somos nada sem ela e temos que aprender a dançar junto com ela, não bater de frente, porque a chance dela ganhar é bem maior, especialmente em um veleiro, mas não só. A Marisca é quietinha no seu modo travessia ali na caixinha de transportes, que é onde ela gosta de ficar, e eu ia curtindo o pôr do sol, mas me preparando para a noite, que não ia ser muito longa. Eu estava navegando rápido, ia chegar lá, talvez um pouco depois da meia-noite, se desse tudo certo. A vela junto com o motor estava ajudando o balanço a andar a 6,8 nós pela água. Mas uma corrente contrária trazia velocidade em relação ao solo, que é a que vale para projetar quanto tempo demora para chegar em um lugar, a 6,5. O que ainda é bom, excelente para um barco de 34 pés. E hoje, como prêmio, teve um pôr do sol especialmente muito lindo. O nascer e o pôr do sol são sempre os 2 momentos mais incríveis de uma travessia, a não ser que aconteça algo extraordinário, como, sei lá, 6 baleias pulando na sua frente. E é um momento que geralmente a tripulação adora ficar olhando sem dizer nada. O balanço foi tão bem que 11h30 da noite eu já estava entrando lá no porto. Mas foi quando acordei no outro dia que eu notei que realmente estava em Maceió, capital de Alagoas. Estou protegido atrás do porto e na frente da Federação de Vela e Motor, que permitiu que eu deixasse o bote lá e me deu um apoio muito legal. Aqui há muitos pescadores em poitas também, mas como eu cheguei de noite, eu ancorei um pouco distante, porque era difícil ver o que tinha ali de poita e podia me enredar em alguma coisa. Mas se o vento apertasse, eu ia ter que sair daqui, porque era um pouco desabrigado. Eu ia tentar chegar um pouco mais perto ancorando, ou quem sabe conseguir uma poita, que foi o que aconteceu. É uma situação que eu adoro. Parece no Natal, quando você tem os presentes na árvore, mas não abriu eles ainda. Está ali embalada para presente uma cidade que eu nunca pisei, pronta para abrir e cheia de coisas para descobrir. Maceió, cara. A travessia foi tranquila, muito motor, porque na verdade tinham 6 nós de vento, então tipo, foi motorando o tempo inteiro. Que a ancoragem é um pouco distante, mas não muito, de bote, tá tranquilo. Na Federação eu não falei com ninguém ali, eu parei um pouco longe também porque eu achei que tava meio raso, né? Mas talvez tenha um cantinho ali que esteja mais profundo, mas também de noite eu fico com medo de ancorar perto de alguma coisa que eu não vi, uma poita e tal, então eu prefiro ancorar longe, porque aí de dia dá pra ver melhor onde é que é uma ancoragem, mas eu não sei se daria pra... talvez um pouco mais perto, mas não muito mais perto. Acho pela carta que aqui tá tranquilo, não tem problema nas regras de ancoragem e tal, tô distante da praia, tá tudo tranquilo, porque assim, ficar numa distância mínima da praia também é uma exigência, né? Não pode ancorar muito perto. Sei lá, agora vamos ver se a Federação tá aberta ali pra me largar o bote, não sei como é que funciona ali. Eu peguei o telefone de alguém que trabalha ali, mas não tem WhatsApp, eu tava muito cedo pra ligar domingo de manhã, então eu tô dando uma paradinha, dar uma organizadinha no barco aqui que tá tudo bagunçado. Eu vou ficar alguns dias aqui, não sei quanto tempo, vamos ver, né? Depois vou pra Barra de São Miguel, que era a minha intenção, né, como eu falei, mas ia chegar de noite, lá é uma barra, né, bem estreita, então foi melhor vir pra cá, que foi super tranquilo de entrar, né, não tem nenhuma barra, nada, é só olhar a carta e entrar com cuidado. Show, cara, vamos dar uma volta aí, tem que lavar a roupa, tem que achar uma lavanderia, vou na academia,
Tem uma galera fazendo esporte ali na praia, que tá massa também. Vamos ver se dá uma olhada. Consegui dormir bem, porque eu cheguei tipo era meia-noite, cara. Então eu dormi tranquilinho, cheguei num horário bom, assim, não fiquei a noite inteira. Maravilha! Então saí para conhecer um novo quintal, uma nova vizinhança, uma nova promessa de felicidade. Isso é uma coisa que eu amo nessa vida, a chance de se reinventar, que existe para todos, mas é ainda mais evidente quando você leva a sua casa para passear de cidade em cidade. Não é a forma mais fácil de se viver, mas foi a que eu mais gostei até hoje. Ontem, uma barra que me testava e que testou minha paciência por dias. E hoje uma cidade cheia de possibilidades que milhões de pessoas vêm conhecer todos os anos. Mais um lugar para chegar, amar e partir com saudade. Lidar com saudade é fogo, né? Mas se você olhar por um outro ponto de vista, saudade é só o sintoma de uma vida bem vivida. Triste é chegar ao final da vida com poucas coisas que foram capazes de dar saudade. Se você chegou até aqui no vídeo, talvez essa história e outras que eu tenho contado, tanto minhas quanto de outras pessoas, tenham te tocado de algum jeito. Eu me transformei profundamente com essas histórias. E eu ouço de outras pessoas que também teve algum impacto na sua vida, pelo menos de imaginar como a vida poderia ser diferente, pensar de uma forma diferente. Se você enxerga que vale a pena esse canal continuar e gostaria de ajudar ele, pense com carinho em se tornar um apoiador do canal lá no Apoia-se. É muito fácil, é só apontar a câmera pro QR Code que aparece aqui na tela e seguir as instruções. Não é um QR Code de Pix, é um site que a gente trabalha já há mais de 10 anos e permite organizar os apoios e criar alguns benefícios incríveis como o nosso grupo de apoiadores, onde eu tô sempre lá e outros velejadores estão também, o nosso clube de vantagens do Hashtag Sal, onde você consegue ter descontos em várias lojas, cursos e passeios de vela. Onde, sei lá, de repente uma compra que você faz paga o apoio do ano inteiro, porque apenas um café por mês já ajuda pra caramba o canal. Se você se tornar um apoiador, não esquece de pegar a mensagem que aparece pra você logo no início para entrar lá no grupo dos apoiadores e a gente seguir falando também no WhatsApp.